Gêmeos, algo incrível está acontecendo para você agora. Tudo começa com uma ligação de um advogado que pode dividir seu caminho em dois. Esta mensagem não é para todos. É para aqueles que sentem lá no fundo que algo em suas vidas está silenciosamente se preparando para mudar. Algo sagrado. Algo que vem sendo aguardado há muito tempo. Você fez o trabalho. Você se manteve fiel à sua honestidade quando ninguém mais estava olhando. Você viveu de acordo com o que acredita ser certo, mesmo quando isso lhe custou conforto, elogios ou ajuda. E agora, o universo está quebrando o silêncio da maneira mais surpreendente. Veja bem, isto não é apenas uma previsão. É uma confirmação espiritual. Uma herança oculta já foi dada em seu nome. Não por laços familiares, mas sim pela forma como sua alma está alinhada. Você está prestes a receber algo que foi prometido ao seu espírito há muito tempo. E quem trará isso não será um anjo do céu, mas um telefonema discreto, uma carta, um encontro que parece normal, mas que carrega uma importância divina. Gêmeos, você não encontrou esta mensagem por acaso. Você foi chamado, para estar aqui. Neste momento, os céus estão se abrindo. Na astrologia, Plutão está concluindo sua poderosa jornada pelas suas áreas kármicas. Ele está completando um ciclo de purificação, perda e profunda transformação interior. Agora, ao entrar na sua casa de recursos compartilhados, herança e poder, algo que mudará sua vida está sendo revelado a você. E Júpiter, o planeta do crescimento divino e da recompensa, está em uma boa posição com o seu signo. Ele está abrindo uma porta através da qual a abundância finalmente poderá chegar até você. Mas eis o que ninguém lhe conta. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de dever. Trata-se de ser visto, verdadeiramente visto pela primeira vez pelo universo. E você está sendo convidado a assumir um papel que nem sequer sabia que estava sendo preparado para você. O 10 de Pentáculos e a Carta do Julgamento apareceram juntos na leitura desta semana. Este é um par raro e sagrado que fala sobre herança espiritual, legado e julgamento divino. Alguém do seu passado, talvez um professor, um observador silencioso ou uma alma que cruzou seu caminho de alguma forma, deixou para trás não apenas riquezas, mas uma mensagem. Você foi a pessoa escolhida. Você foi a única em quem confiaram para levar adiante o seu legado. Não por laços de sangue, mas por causa da verdade. E o maior teste não será se você merece isso. Será se você consegue aceitar. Se você permitirá que seu senso de identidade cresça além da mera sobrevivência e finalmente assuma um propósito divino. Como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este é esse futuro. É santo e é seu. Então, Gêmeos, permita-me agradecer sinceramente por você estar aqui hoje. Cada comentário que você deixa, cada curtida, cada inscrição não é apenas um apoio a este canal. É a sua maneira de reivindicar o seu lugar na família Miracle Science Tarot, onde a mudança não é apenas entretenimento. É trabalho da alma. Se algo dentro de você se emocionou ao ler estas palavras, convido você a comentar abaixo. Sou de Gêmeos e estou pronto, para receber o que me foi destinado. Essa afirmação por si só pode abrir portas. E acredite, você vai querer ficar comigo até o final desta mensagem, porque o que o universo está prestes a revelar é muito mais do que chocante. É sagrado. Vamos começar. Gêmeos, enquanto continuamos este desabrochar sagrado, quero que respire fundo e se lembre disto. Você não está aqui hoje por acaso. O que está surgindo para você agora não é apenas um presente inesperado. É uma colheita que sua alma plantou há muito tempo. Talvez até em silêncio. Talvez sem que ninguém visse. Há momentos na vida em que doamos puramente de coração. Não por elogios, não por atenção e certamente não esperando nada em troca. Simplesmente fazemos o que nos parece certo. Ajudamos alguém quando ninguém mais percebeu sua dor. Devolvemos algo perdido sem deixar rastro. Falamos quando o silêncio teria sido mais fácil. E então esquecemos. Mas o universo não. O que você está recebendo agora é resultado de um desses momentos. Em algum lugar, alguém se lembrou do que você ofereceu. Não das suas coisas, mas da sua essência. Talvez tenha sido um professor que percebeu sua honestidade quando você achava que ela não importava.
Talvez tenha sido um ex-chefe que viu você assumir mais do que sua parte sem reclamar. Talvez tenha sido alguém a quem você ajudou com um gesto silencioso de bondade quando o mundo estava ocupado demais para se importar. Essa pessoa viu algo raro em você. Não apenas bondade, mas confiança espiritual. E por isso, ela escreveu seu nome. Não com tinta, mas com confiança. Com fé. E agora, conforme o tempo divino organiza todas as coisas, essa assinatura da alma retornou como uma herança no mundo real. Uma mensagem, um documento, um chamado. Não se trata de linhagem familiar. Não se trata de lei. Trata-se de legado. Legado da alma. Você está sendo escolhido agora não por causa de genes compartilhados, mas por causa de valores compartilhados. A energia entre almas que se reconhecem transcende o tempo e a lógica. Quando Plutão, o grande transformador, começa a deixar a zona kármica em que esteve por anos, isso não traz apenas finais. Traz encerramento. Um profundo encerramento espiritual. E com essa liberação no seu mapa astral, Plutão está saindo da casa que guardava lições sobre poder, segredos, perdas e mudanças. Isso significa que dívidas, tanto espirituais quanto emocionais, estão sendo pagas. E assim como em um grande inventário, os bens finalmente estão sendo distribuídos. O Hierofante surge em sua leitura agora. Não como uma figura religiosa distante, mas como uma ponte, um canal. Um lembrete de que o sagrado existe nos sistemas que muitas vezes ignoramos. Um mestre pode ter partido, mas sua lição final reside neste ato de confiança. Mas quero que você ouça isso com clareza, de coração. A recompensa não é o dinheiro. Nunca foi. A recompensa é o reconhecimento. A recompensa é que alguém te viu. Viu quem você realmente é. E em um mundo cheio de ruído, essa pessoa te considerou confiável. Você percebe o quão sagrado isso é? Em uma época em que tantos buscam ganhos passageiros, alguém te deu algo eterno, a crença. E agora, você está sendo convidado a aceitar não apenas o que está sendo dado, mas também o porquê de estar sendo dado. Você pode sentir que não merece. Pode ouvir uma voz interior dizendo: isso deve ser um engano. Mas permita-me, com carinho, desafiar esse pensamento. E se não se tratar do que você merece aos olhos do mundo, mas sim do que você sempre demonstrou aos olhos do céu? Na correria do dia a dia, muitas vezes nos esquecemos dos milagres silenciosos que deixamos para trás. Mas o céu não se esquece. Deus não se esquece. Como está escrito: deem, e lhes será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Às vezes, esperamos que a recompensa se manifeste em elogios ou sucesso. Mas e se ela se apresentar como a chave para uma porta que você nem sabia que havia construído? Então eu te pergunto agora, Gêmeos, suavemente e com respeito. Você consegue se lembrar de um momento em que doou de coração e nunca mais falou sobre isso? Quando plantou uma semente de bondade e se afastou, sem esperar que nada crescesse. Porque essa colheita está aqui agora. E não está envolta em ouro, mas no tempo divino. Um contrato de alma cumprido. Essa herança não é apenas uma transferência de dinheiro. É um lembrete para a alma de que, mesmo quando você pensava que ninguém via, alguém via. E além disso, o céu via. Agora, a questão não é sou digno. A questão é estou disposto a receber a prova de que sempre fui. Fique comigo, porque o que acontece a seguir é onde seu destino começa a se revelar. Não como um sonho, mas como a manifestação de uma verdade que você carregou em silêncio por tempo demais. E se o seu maior desafio não fosse um momento difícil, mas um milagre? E se a prova mais sagrada do universo não viesse como um problema, mas como uma bênção inesperada? Uma bênção tão generosa, tão deslumbrante, que seu primeiro instinto seria rejeitá-la. Esse é o enigma silencioso do crescimento espiritual. Passamos anos orando pela luz, mas quando ela finalmente nos encontra, fechamos os olhos e sussurramos: eu não estou pronto. Gêmeos, você não está sozinho nisso. Isso não é uma falha de caráter. É uma defesa humana comum, especialmente para almas que carregaram fardos pesados por muito tempo. Enquanto continuamos nossa conversa sagrada, quero que você perceba a voz que pode estar se elevando dentro de você agora. Aquela que diz: por que eu? Aquela que pergunta: e se isso não for real? Essa resistência interna não é sua inimiga. É a sua antiga identidade,
formada pela sobrevivência, agora tremendo à porta da abundância. Eis a verdade. A maior luta não é sobre se a herança é real. É sobre se você acredita ser real o suficiente para recebê-la. Na astrologia, este momento é ativado por Saturno, o planeta do autocontrole, do karma e da estrutura interior. Saturno não pune. Ele examina. Ele entra em nosso mapa astral como um inspetor espiritual, perguntando não apenas o que conquistamos, mas se aprendemos a lidar com o peso de receber. E quando Saturno se depara com momentos de recompensa, ele não testa nossas mãos. Ele testa nossos corações. Você ainda está preso à mentalidade de que nunca é o suficiente? Ainda acredita que apenas trabalho árduo e sofrimento o tornam digno? Em sua leitura de Tarot, surge o diabo. Não como um inimigo externo, mas como a sua sombra. Representa o crítico interno, as histórias falsas, os acordos silenciosos que você fez com a dor há muito tempo. É a voz que diz que você precisa trabalhar o dobro para ser notado. É a crença de que descanso significa preguiça, que facilidade significa fraude. Mas isso não é verdade. É condicionamento. E agora você tem a chance de escolher novamente. Esta é a verdadeira herança. Não o dinheiro, nem a propriedade, nem a assinatura. É o convite para se libertar das correntes que você mesmo colocou em sua alma. É a permissão para aceitar que você não está aqui para merecer sua existência. Você é a bênção. Você é o milagre. E nenhum documento, nenhum juiz, nenhum advogado jamais poderá definir o que já foi escrito à luz. Mas como começamos a acreditar em algo tão profundamente desconhecido? Uma prática que sugiro que você experimente é simples, mas poderosa. Reserve um momento de silêncio hoje e escreva 3 valores essenciais que você sempre seguiu, mesmo quando ninguém percebeu. Talvez tenha sido lealdade. Talvez tenha sido honestidade. Talvez tenha sido compaixão, disciplina ou uma força silenciosa. Essas são suas moedas invisíveis. São as escolhas guiadas pela alma que ninguém aplaudiu, mas que foram vistas pelo céu. Deixe que elas lhe lembrem. Você não encontrou essa bênção por acaso. Você a viveu. Este momento não é uma recompensa por desempenho. É um reflexo da sua presença. E sim, sua mente ainda pode tentar dissuadi-lo, adiar, questionar. Tudo bem. Mas não deixe essa voz escrever sua história. Sua história está sendo reescrita agora por aquele que o criou em graça. E se você já duvidou do seu valor, deixe esta verdade ecoar em seu espírito. Você foi feito de forma assombrosa e maravilhosa. Você foi escolhido não pelo que fez, mas pelo amor. Isso está no Salmo 139, 14, e não muda dependendo do seu currículo. Simplesmente é. Então, Gêmeos, este não é o momento de se retrair. Este é o momento de se abrir. Que esta seja a sua oração em ação. Confiar no plano divino da sua vida. Permanecer de pé, com as mãos trêmulas, mas abertas, e dizer: estou pronto para receber. Não apenas o presente, mas o significado por trás dele. Porque sua alma não esperou todo esse tempo para ver você se afastar daquilo que sempre lhe pertenceu. E a única voz que você precisa ouvir agora é aquela que diz: sim, amado, você sempre foi suficiente. E se a herança que você está prestes a receber não tiver nada a ver com dinheiro? E se aquele cheque, aquele documento, aquela transferência repentina de dinheiro for apenas a embalagem de uma verdade muito mais profunda? Que alguém, em algum lugar, viu sua alma e decidiu que você era o único capaz de levar adiante algo sagrado. Gêmeos, este não é o fim de uma jornada. É o começo de uma nova. E a moeda de troca aqui não são dólares ou bens materiais. É confiança. É visão. É legado. Na astrologia, costumamos falar da relação entre o material e o espiritual. Entre Touro, o signo que rege a riqueza real, e Peixes, o signo da vocação divina. Mas quando analisamos o seu mapa astral, quando estudamos as estrelas que circundam o seu caminho agora, vemos que o As de Pentáculos não é apenas uma carta de sorte. É uma semente. E a Imperatriz, rica, abundante, sempre nutridora, parece sussurrar: você é o solo do qual algo novo brotará. Não se trata simplesmente de obter. Trata-se de tornar-se. Tornar-se aquele que cuida do futuro com ternura, com presença, com propósito. Veja bem, o universo não apenas entrega presentes. Ele entrega missões.
Esta é a sua. Você não está sendo recompensado. Você está recebendo uma missão. Aquelas 3 moedas que você guardou, talvez numa gaveta, na carteira, ao lado da cama, nunca foram apenas moedas. Eram a assinatura da sua alma num pacto com o invisível. A promessa que dizia: mesmo quando não consigo ver o caminho, acredito que ele existe. E agora essa crença está retornando em forma, pedindo que você a acolha com mãos limpas e coração puro. É por isso que a prática importa. É por isso que convido você agora a retornar aquelas 3 moedas. Coloque-as novamente, com cuidado e respeito, onde você administra seu dinheiro, seus recursos, sua energia. E a cada olhar, repita as palavras: o passado está pago. O presente é estável. O futuro se multiplicará. Que isso se torne sua oração de ancoragem. Um mantra não de ilusão, mas de certeza serena e segura. Porque a verdadeira riqueza começa na alma. Quando você trata essa herança, esse dinheiro, esse presente, essa transferência como energia sagrada, você não pergunta mais: em que posso gastá-lo? Você começa a perguntar: o que posso plantar com ele? Essa mudança de perspectiva é o que te torna não apenas rico, mas completo. Gêmeos, você sempre teve a capacidade de se mover rapidamente, de pensar de 2 maneiras, de transitar entre mundos. Mas este momento te chama a criar raízes, a crescer para baixo e para cima, a se tornar o jardim onde o legado ganha forma. Você não é mais apenas o mensageiro. Você é o construtor, o cultivador, o receptáculo. Então eu pergunto: se você soubesse que esse dinheiro era apenas o começo, não o fim, mas uma comissão, como você viveria de forma diferente? Você ainda se esconderia atrás da modéstia e da dúvida? Ou se elevaria à dignidade silenciosa de alguém que sempre foi destinado a guiar outros em seu próprio florescimento? Não se trata de merecer mais. Trata-se de perceber que você sempre carregou mais do que imaginava. E agora que o físico está alcançando o espiritual, sua única tarefa é receber com graça e decidir que tipo de mundo você construirá com o que lhe foi dado. A resposta já está dentro de você. Semper esteve. Quando você começa a perceber que o que recebeu não é uma linha de chegada, mas sim um alicerce, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. No início, é algo pequeno. Uma sensação no peito. Um lampejo de consciência. A percepção de que sua vida não está mais simplesmente acontecendo com você, mas sendo moldada através de você. É aqui que sua verdadeira missão começa. A herança, a bênção, a transformação da sua realidade externa. Tudo isso foi apenas o desbloqueio de um chamado mais profundo. Construir algo novo de dentro para fora. Gêmeos, sua natureza é dual, adaptável, curiosa, sempre em movimento. Mas agora os astros estão lhe pedindo para se enraizar em um tipo diferente de crescimento. Júpiter, o planeta do crescimento, da sabedoria e da visão, está formando uma ligação harmoniosa com o seu signo. Isso não é apenas sorte. É alinhamento. É o momento em que aquilo em que você acredita em seu coração começa a corresponder ao que você vê no mundo. Mas Júpiter não apenas dá. Ele convida. Ele sussurra. O que você fará com a abundância que lhe foi confiada? Você não é mais chamado para sobreviver. Você é chamado para criar. Existe uma grande diferença entre consertar o que está quebrado e imaginar algo que nunca existiu. Este momento pede que você pare de ser aquele que sempre remenda as rachaduras na fundação e comece a se tornar o arquiteto do seu próprio templo interior. Não baseado nos planos impostos pela sociedade, pela família ou pelo medo, mas sim na verdade mais profunda da sua alma. Imagine, por um instante, que sua vida é uma nação. Se você estivesse escrevendo uma constituição para essa nação, seu próprio documento sagrado, o que ela diria? Que regras a guiariam? Que verdades ela protegeria? Este é o momento de abrir um diário, um caderno ou até mesmo as páginas silenciosas da sua própria mente e começar a escrever a constituição da sua vida. Talvez tudo comece com honestidade, com responsabilidade radical, com criatividade que sirva não apenas a objetivos, mas também à beleza. Quando você declara suas próprias leis, você deixa de viver sob as leis de outra pessoa. Na numerologia, 2 números sagrados se destacam ao seu redor agora: 22 e 101. O 22 é o mestre construtor. A frequência de alguém que veio não apenas para viver,
mas para construir legados que perduram por gerações. Ele te convida a pensar a longo prazo, a construir com amor e a enxergar cada pequena escolha como um tijolo em algo eterno. O 101 é uma porta de entrada. O início de um novo capítulo onde você não está mais seguindo, mas sim escrevendo. Um recomeço da alma. Um rascunho divino. Mas você não consegue escrever com clareza se nunca fizer uma pausa. Um dos atos mais revolucionários em um mundo viciado em ruído é ficar em silêncio. Caminhar sem um objetivo. Sentar-se sem uma tela. Deixar o vento tocar sua pele e trazê-lo de volta aos seus sentidos. Tente, mesmo que uma vez esta semana, sair e simplesmente ser. Cameron Devagar. Não conte os passos. Não ouça um podcast. Apenas ouça sua respiração. O sussurro dentro de você que estava esperando por espaço. Você não está aqui para copiar. Você está aqui para inovar. Para recomeçar, não porque falhou antes, mas porque finalmente se lembrou de que nasceu para isso. Você não nasceu para copiar e colar a versão de significado de outra pessoa. Você nasceu para desvendar o mistério através das suas próprias perguntas. E agora, enquanto as estrelas abrem este portal e sua alma reconhece seu próprio dever, você não deve se perguntar o que devo fazer, mas sim o que estou pronto para criar. Essa é a diferença entre destino e fado. Fado é o que você herda. Fado é o que você faz com isso. E o universo está observando agora, não para testá-lo, mas para apoiar a versão de você que está pronta para liderar, escrever e construir algo que ninguém mais pode fazer além de você. Gêmeos, algo dentro de você já sabe que isso não se trata mais de números, bens ou trâmites legais. O que foi posto em movimento não é apenas a partilha de riqueza material, mas o início do potencial mais elevado da sua alma. A capacidade de doar sem medo, sem ego, sem exigências. Você não foi escolhida porque correu atrás dessa oportunidade. Você foi escolhida porque seu coração já se entregou muitas vezes. Em silêncio, em serviço, em beleza. Você não planejou mudar a vida de ninguém naquele dia. Você apenas entrou em uma pequena loja de cerâmica e viu algo que valia a pena salvar. Você não viu lucros. Você não pediu para ser dona da peça. Você viu habilidade, legado, amor e movimento. E sentiu que precisava protegê-lo. Quando você se ofereceu para comprar aquela oficina tranquila e devolvê-la ao artista, não se tratava de um negócio. Era um ato de cura. Você deu a alguém o espaço para respirar novamente. E, ao fazer isso, você se tornou um símbolo. Aquele gesto gentil foi a pedra que tocou a água. As ondas ainda se movem. O que aconteceu a seguir pareceu um sonho. Um telefonema, novamente inesperado. Desta vez, não de um advogado, mas de um representante da prefeitura. Eles tinham visto o que você fez. Outros também. Isso deu início a algo antigo e sagrado na comunidade. O desejo de voltar ao significado, à autenticidade, à vida como arte. Eles não precisam do seu dinheiro. Precisam da sua visão. Pedem a você, com delicadeza, mas com seriedade, que lidere. Que guie o renascimento de toda uma área, há muito esquecida em termos de cor, de gentileza, de propósito. É nesse momento que a estrela aparece na sua leitura de tarot. E sabe, não se trata de fama ou holofotes. A estrela representa cura, reconexão, inspiração após momentos difíceis. Ela surge quando uma alma atravessou a noite escura e agora, sem esforço, começa a irradiar uma esperança serena. Você é essa luz, Gêmeos. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque você se lembra do que importa. Sua alegria está retornando. E essa alegria não é infantil. É sagrada. Ela vem de enxergar o mundo com clareza e escolher criar mesmo assim. Ainda haverá dúvidas. Velhas identidades sussurrando. Mas quem sou eu para liderar? Mas lembre-se, você não está liderando com perfeição. Você está liderando com a verdade. A cidade não precisa de mais um líder impecável de terno e gravata. Ela precisa de alguém que saiba se ajoelhar ao lado do barro quebrado e dizer: vamos moldá-lo novamente. Isso é o que você fez com a sua própria vida. É isso que lhe pedem para fazer agora. Não por glória, mas por um legado. Você deixou o mapa antigo para trás. A cidade que você conhecia, os papéis que você desempenhava, os limites que definiam o seu valor, não são mais a sua terra. Agora você está em uma nova praia,
descalço na areia, com a brisa salgada da possibilidade em sua pele. E assim como o mar, você está aprendendo que fluir não significa fraqueza. Fluir significa confiança. Fluir significa cocriação. Fluir significa deixar a corrente divina te levar para onde você deve plantar a próxima semente. Então eu pergunto agora, de um criador para outro, de uma alma em transformação para outra, o que você plantará aqui, nesta nova terra? Neste espaço inexplorado de graça? Porque é seu. Não para controlar, mas para cuidar. Não para governar, mas para abençoar. E se você sentir o despertar de um propósito agora, deixe um rastro desse despertar. Compartilhe nos comentários. Estou pronto, para plantar algo belo. Que esta seja a primeira palavra que você diga nesta nova fase. Que este seja o seu sim gentil para um mundo que está pronto para florescer novamente através de você. Então, Gêmeos, se você chegou até aqui, talvez, só talvez, sua alma já soubesse que esta mensagem nunca foi sobre sorte. Era sobre confirmação. O tipo de confirmação que sussurra. Você não é mais aquele que ficou de fora. Você é aquele que está sendo chamado. Tudo o que você ouviu hoje, cada imagem que tocou sua alma, cada momento em que você parou e pensou: será que isso é mesmo para mim? Sim, era para você. Você não veio a esta vida para carregar fardos para sempre. Você veio para se erguer, para receber, para reconstruir o que um dia pareceu perdido. Não apenas para si mesmo, mas para o mundo que observa você se transformar. Você não é mais aquela pessoa que empurra pedras montanha acima sem parar. Você é aquela que está aprendendo a flutuar com graça, a se entregar ao fluxo divino, a deixar a luta de lado e a se deixar levar completamente pela correnteza. Deixe que tudo o que você ouviu aqui se assente. Porque no centro de tudo está uma verdade simples. Sua verdadeira herança nunca foi apenas o dinheiro, o título ou a oportunidade. Sua herança é que alguém, em algum lugar, seja no mundo físico ou no espiritual, acreditou em você. Confiou na sua alma. Acreditou que você saberia o que fazer com a luz que deixou para trás. E estava certo. Agora, a verdadeira questão não é mais e se, mas sim o que você fará com o que lhe foi dado. Você vai se esconder disso. Vai adiar por medo de julgamento ou por se sentir inadequado. Ou vai assumir o papel que o universo preparou para você. Um papel em que você não é apenas mais uma pessoa em sua vida, mas um co-criador consciente. Você nunca foi feita para se encaixar no mapa de outra pessoa. Você foi feita para traçar o seu próprio. E quando você caminha na direção da verdade, a graça te encontra. Portas se abrem onde antes você via paredes. E onde antes reinava a confusão, a clareza começa a florescer. Como nos lembra a lei da atração, a energia flui para onde a atenção se dirige. Quando sua intenção está enraizada no amor, no serviço, no poder silencioso, todo o universo conspira a seu favor. Que isso lhe dê permissão para parar de se desculpar pela sua luz. Para parar de se retrair porque os outros se sentiram desconfortáveis com o seu crescimento. Para começar, mesmo tremendo, mesmo inseguro, a caminhar como se você tivesse sido escolhido. Porque você foi. O universo, em sua infinita sabedoria, jamais entrega algo sem um propósito. Se esta mensagem chegou até você, é porque há algo esperando para ser despertado dentro de você. E, às vezes, o ato de coragem mais sagrado é simplesmente dizer: eu recebo. Então, pergunto agora, não como professor, mas como um espelho: o que você fará com este momento? Que semente você está pronto para plantar hoje? Que conversa com o seu eu futuro você está disposto a iniciar? Deixe-me saber nos comentários agora mesmo. Sou de Gêmeos e estou pronto para receber o que sempre foi meu. Declare isso. Ancore isso. Deixe que se espalhe pelo campo dos milagres. E antes de nos despedirmos por agora, permita-me aproveitar este momento para agradecer do fundo do meu coração. Por estarem aqui. Por se permitirem pausar, refletir, receber. Sua presença, suas curtidas, seus comentários, suas inscrições, cada ação faz parte de um movimento maior. Mantenha este espaço sagrado, o tarot dos sinais de milagre, vivo. E nos permite continuar levando essas mensagens alinhadas com a alma àqueles que realmente precisam delas. Você não está sozinho, nessa jornada. Você faz parte de algo divino. E acredite,
Você vai querer permanecer por perto, porque o que está por vir reescreverá sua história da maneira mais bela.